boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live sobre a viagem de Chihiro. Estão me ouvindo, pessoal? Se tiver tudo ok com o som, me avisem por gentileza. Bom, vamos lá então, né? A gente vai falar agora do famoso filme dos estúdios Ghibli, A Viagem de Chihiro, uma das obras-primas do Miyazaki. A gente vai fazer aí uma série de lives, né? Então, essa primeira vai ser uma live onde eu vou abordar um tema específico, tá? Obrigado, plataforma, por avisar, valeu. Então a gente vai fazer agora uma live sobre o tema específico. A gente vai analisar principalmente aí as características psicológicas, né, as características relacionadas também à mística, tá? Contidas no filme, certo? Quinta-feira a gente vai fazer uma live com o David Carvalho sobre o filme, e no sábado, ao meio-dia, com o Norton, que também estuda o simbolismo do filme, certo? Bom, então vamos lá. Eu não vou dar muitos detalhes técnicos do filme, tá? Eu vou deixar para fazer isso mais na live da quinta-feira, tá? Eu vou já direto ao ponto. Então, alguns detalhes técnicos, alguns detalhes mais relacionados assim à arte da animação, eu não vou focar hoje, tá? Então a gente vai focar mais no conteúdo mesmo, tá certo? Bom, então vamos lá, né? Primeiro assim, A Viagem de Chihiro. O título em português, ele apesar de ser um título interessante, porque ele soa bem, né? Quando a gente vai escolher um título, a gente não pode pensar só no conteúdo, só no significado. A gente tem que pensar bastante em como ele soa, né? Então, A Viagem de Chihiro soa muito bem. No entanto, este título ele ignora algo que está tanto no título relacionado ao inglês, né? O título em inglês. Peraí, a quinta que você fala é amanhã. É amanhã, quinta, né? Desculpa, é amanhã mesmo. Amanhã é a live com o Davi e no sábado com o Norton. Então, voltando ao assunto. O título em japonês, né, que é o título original, e o título em inglês contém, portanto, uma mensagem específica, né, que é o quê? Viagem espiritual. Né? Em japonês, ainda tem uma brincadeira com os nomes, né? De Sen para Chihiro, uma Chihiro que está vinculada ao mundo espiritual. Então, assim, a ideia de uma viagem espiritual é muito forte no filme, né? No título já tem isso. Como se tirou isso do título em português, acaba que as pessoas muitas vezes passam despercebidas e acham que isso é só uma mera imaginação de Chihiro, né? E não tem grandes significados. Mas vamos lá, vamos direto para o filme então. Uma vez que a gente compreende que já no título existe essa mensagem, né, vamos compreender então como que o Miyazaki trabalha com essa mensagem no decorrer do filme, né? Eu vou preferir fazer aqui um percurso histórico, né? A gente vai ter muito spoiler, né? Então quem não assistiu o filme e não gosta de spoiler, né, eu recomendo que você não veja a live, né? Mas se você não tem problema com isso, se você é daquele tipo de pessoa que gosta de ouvir falar e depois vai ver, então beleza. Né? Mas assim, a live é direcionada para quem já assistiu, obviamente, né? Então não é uma síntese, a gente não vai fazer uma resenha, a gente vai fazer um comentário mesmo. Então eu vou preferir, ao invés de ficar falando sobre o perfil dos personagens, enfim, eu vou fazer um percurso histórico, né? Do começo até o fim do filme, né? Se der tempo, né? Porque é muita coisa para falar. Se não der, fica para as próximas lives, né? Já que a gente vai ter uma semana de live aí. Bom, então vamos lá. Como é que o filme começa, né? O filme começa com Chihiro e sua família mudando de casa, né? Eles estão num processo de mudança.
E Chihiro é muito apegada ao passado, né? Ela começa a ficar muito chateada com o fato de ter que mudar, uma nova escola, né? E ela até demonstra certas características de uma menina muito mimada, né? Ela faz careta, né? Ela fica no carro deitada, enfim, uma menina bem mimada, filha única, aquela coisa toda, né? E tem até uma cena bem interessante logo no começo do filme, que a tristeza de Chihiro faz as flores murcharem, né? Então Chihiro fica triste e a flor murcha. Aí depois ela diz, eu não sei como é que essas flores murcharam. Então ela não percebe que o que causou aquilo foi justamente a tristeza dela, né? Então aí a gente já começa a perceber que o filme não é apenas um filme infantil, né? Apesar das crianças gostarem, porque é um filme muito bonito, né? É muito mais do que uma pequena história infantil, né? O sentido do buquê, ela própria fala logo no início, né? Que o buquê de flores, ela está muito triste por receber um buquê de flores, porque ela diz que o primeiro buquê que ela recebe é um buquê de despedida, né? Então o buquê, ele é, apesar da rosa, né? Apesar do buquê ser algo bonito, se a pessoa estiver triste, se a pessoa estiver num estado psicológico negativo, por maior que seja a beleza, ela não vai ver, né? Ela vai preferir não ver a beleza das flores, e aí as flores murcham. Então, a gente já vê que existe, portanto, uma conexão entre o mundo interior e o mundo exterior, né? Essa já é a primeira mensagem que o filme passa de cara. O mundo interno e o mundo externo, eles não estão desligados, né? O mundo físico e o mundo espiritual também não. Então, assim, esse é um dos primeiros princípios filosóficos que surgem na história da humanidade, né, que o pessoal que estuda filosofia hermética, né, vai chamar de princípio da correspondência, que há uma analogia entre os mundos, né? Então a gente já vê isso de cara. Posteriormente, o que ocorre? O pai de Chihiro está procurando a casa, mas ele resolve dar uma voltinha, meio que se perde, né? Então ele entra num túnel, né, numa estrada bem fechada pelas árvores. Chihiro já começa a achar meio estranho, porque ela vê várias estátuas de deuses ali, e ela pressente que alguma coisa boa, que alguma coisa ruim vai acontecer, né? Pressente que coisa boa não tem ali. Então o pai dela não quer saber, ele está até com um olhar bem ávido, né? Inclusive, a característica dos pais de Chihiro é justamente essa, né? Eles são ávidos, eles são bastante ligados ao impulso, né? Eles não têm muita capacidade de autodomínio, eles não pensam muito antes de agir. Então, eles, né, principalmente o pai de Chihiro, a gente, né, tem um carro bom, vamos lá, mete o carro aí em cima das pedras, vamos embora. Chegando lá, no final da estrada, o que ocorre? Chihiro começa a pressentir mais uma vez que alguma coisa boa não vai acontecer, e ela se recusa. Ela fala, não vou. Eu não vou entrar por aí. É quando justamente os pais de Chihiro resolvem entrar naquele parque temático abandonado, né? Só que Chihiro, mais uma vez, ela pressente e se recusa. Veja, uma das interpretações da Viagem de Chihiro é que é um filme sobre amadurecimento, né? Do ponto de vista psicológico faz sentido, tá? Então, quando Chihiro se recusa a entrar naquele parque temático, de fato isso significa a recusa de uma pessoa a mudar o seu mundo, né? A sair de uma fase imatura e ir para um nível mais maduro, né? Ir para um nível mais amplo de consciência. A gente tem uma resistência muito grande a isso, né? E esse momento é representado quando Chihiro resolve não entrar naquele parque. Ela só entra porque ela está com medo de ficar sozinha, ou seja, foram os pais dela, né, basicamente, quem optaram por isso. Então, muitas vezes os pais dela são vistos como os vilões da história, né, porque comeram a comida lá dos deuses, enfim. Só que existe uma função muito importante dos pais de Chihiro, né? Os pais de Chihiro, quem levam ela a amadurecer, né? Então, assim,
os pais, né, eles trazem consigo uma possibilidade de amadurecimento dos próprios filhos, né? Então, assim, os defeitos dos pais, por um lado são defeitos, os pais têm que trabalhar, mas por outros é uma oportunidade para os filhos corrigirem os seus próprios defeitos, né? Ao invés de ficar só culpando os pais, certo? Então, na medida em que os pais de Chihiro passam por um outro túnel, dessa vez não mais um túnel de árvores, né? E agora eles estão a pé, eles já deixaram o carro lá do lado de fora, e eles entram por um túnel bastante escuro, que vai dar acesso ao parque, né? Então, essa entrada no mundo escuro representa o quê? No meu modo de ver, representa justamente o desconhecido, né? O medo do desconhecido, quando a gente se atira a algo que a gente não conhece, porque o conhecido dá segurança pra gente, né? O conhecido deixa a gente numa zona de conforto, certo? E sair da zona de conforto é doloroso, né? Então, quando os pais de Chihiro resolvem se atirar nesse desconhecido e levam Chihiro junto, é justamente ali o início do processo de amadurecimento. Chihiro vai ter que fazer uma coisa desconfortável, ela vai ter que fazer uma coisa que ela não quer, né? E ela vai ter que aceitar isso, vai ter que lidar com isso da melhor forma possível, certo? Bom, continuando, quando Chihiro chega com os pais no parque temático, tem comida à vontade, só que Chihiro, mais uma vez, tem um pressentimento. E aqui a gente já começa a perceber algumas características de Chihiro, né? Chihiro, ela, apesar de ter um autodomínio, ela não é tão racional, né? Veja, ela nem é tão racional, nem é tão impulsiva quanto os pais, né? Porque ela age muito com a intuição. Ela sabe que ali não vai ter uma coisa boa, ela sabe que comer aquela comida vai dar problema e ela resolve não comer. Então, assim, ninguém diz pra ela que comer aquela comida vai dar problema. Ela sabe, né? Como ela sabe? Não tem como saber. Ela pressente, ela intui que coisa boa não tem ali, né? Então ela está sempre usando a intuição. O tempo inteiro. Você não vê Chihiro pensando muito, você não vê Chihiro calculando o que vai fazer, né? Chihiro, ela age com o coração sempre, né? Existe uma frase do Chesterton que diz isso, né? Existe um caminho, né, que vai dos olhos ao coração sem passar pelo intelecto. É exatamente Chihiro. Chihiro é puro coração. No entanto, veja, ser puro coração parece uma coisa muito boa, né? É poético falar sobre isso. Só que quem age puramente com o coração, apesar de potencialmente ser uma pessoa muito boa, vai enfrentar problemas, né? Porque o mundo, ele sufoca essas pessoas, né? O mundo sufoca pessoas que são ingênuas demais, né? William Blake, um grande poeta inglês, ele faz uma canção da experiência, uma canção da inocência, né? Ele faz um elogio à inocência, mas logo depois ele faz um elogio à experiência, um elogio à dor, né? Então, assim, Chihiro vai ter que passar por um processo. Essa inocência dela, essa pureza dela, traz consigo também o germe da ingenuidade, né? Então, a possibilidade de ser uma pessoa muito ingênua e de passarem a perna nela. O tema é A Viagem de Chihiro, o filme é A Viagem de Chihiro. Bom, depois disso, quando os pais de Chihiro comem a comida, Chihiro resolve dar uma volta ali pelo parque, vai até uma ponte, e ela encontra Hako pela primeira vez ali na ponte, né? Aí já tem um simbolismo muito bonito, né? Veja, por que Chihiro encontra Hako na ponte, né? Por que ela não encontra em nenhum outro lugar? O que significa a ponte? A ponte é justamente um elo, né? Um elo entre duas realidades, né? Então Chihiro e Hako se encontram ali, né? E aí você já percebe automaticamente ali a personalidade de Hako. Hako já tenta proteger Chihiro imediatamente. Isso vai ser, ao longo do filme, uma tônica, né? Hako está sempre protegendo Chihiro, mas por sua vez ele também é protegido por ela.
né? Bom, e ali a gente já percebe que Haku, ele é uma espécie de mago, né? Ele é uma espécie ali de aprendiz de feiticeiro. Ele faz ele usa uma magia para que dê tempo de Chihiro correr de volta para os pais, né? E quando Chihiro encontra os pais já viraram porcos, né? Aí a gente já vê uma aproximação da viagem de Chihiro com as grandes tradições religiosas, né? Exatamente. Ela só encontrou quando se afastou dos pais. Bom, e aí o que ocorre? Na medida em que Chihiro vê que os pais viraram porcos, a gente consegue perceber aí o quê? Uma semelhança com algumas tradições. A ideia de que, assim, as coisas estavam indo bem, né? E aí tem uma tentação, cai-se nessa tentação, né? Tem ali um objeto de desejo, né? Isso aí é muito forte nessas tradições, quando a gente vê a própria simbologia existente na queda de Adão, né? No fruto proibido. O que é o fruto proibido nesse caso? Né? É justamente representado pelo desejo. O desejo de ter algo mais. Né? Então, quando os pais de Chihiro comem aquela comida que não é deles, né, eles se transformam em porcos. Mas não é apenas uma punição que eles recebem, né, mas é uma espécie de consequência natural da atitude deles. Né? Uma consequência natural daquilo que está dentro dos próprios pais. Bom, a partir daí começa a saga de Chihiro para recuperar seus pais. Né? Bom, então Chihiro vai sozinha para o meio daquele mundo espiritual ali, um mundo cheio de fantasmas, cheio de deuses, cheio de espíritos, e ela está ali num cais, né? E vê chegando um navio cheio de espíritos. E ela começa a falar para si mesma, né? Não, isso não pode ser verdade. Isso só pode ser um sonho. Eu estou sonhando, né? Acorda. E ela busca fugir daquela situação de todo modo. Essa é uma cena que... Eu já assisti esse filme muitas vezes. Eu não sei quantas vezes eu assisti esse filme, sinceramente. Talvez foi para mais de 15 vezes. Mas assistindo há pouco tempo que eu consegui interpretar uma coisa que eu nunca tinha visto. Engraçado, né? Abrindo um rápido parênteses aqui, já eu volto. Toda vez que eu assisto esse filme, tem uma coisa nova para aprender. É impressionante. Eu com certeza vou assistir esse filme ainda muitas vezes e eu tenho certeza absoluta que eu vou sempre aprender uma coisa nova. Por quê? Porque esse filme ele é artístico do início ao fim. Cada cena, né? Veja, cada cena é um quadro. Cada cena é uma pintura. Então, cada segundo tem um universo ali para ser desvendado, né? Cada cena tem um universo para ser desvendado. Você pode ter certeza disso, tá? Então, voltando ao assunto, né? Quando Chihiro começa a falar para si mesma, é um sonho, eu quero acordar, é um sonho, eu quero acordar, né? Eu preciso fugir daqui, né? E ela começa a sumir. Vê que coisa interessante. Na medida em que ela começa a desejar fugir, o próprio corpo dela vai sumindo. Então ela começa a perceber o seguinte, olha, fugir não adianta, né? Não adianta fugir, porque se eu quiser só fugir, eu vou sumir. Eu vou ter que aceitar essa realidade que eu tô, né? Usando aí o velho jargão, né? Eu vou ter que aceitar a minha circunstância, né? Se eu não aceito a minha circunstância, se eu quero fugir dessa realidade cruel, né? Eu posso até fugir, mas eu vou continuar com problemas. Então, assim, não adianta, né? Fugir não adianta. E aí é que chega Haku pela segunda vez. Aí Haku fala, olha, você vai ter que comer uma comida daqui, senão você vai morrer, você vai sumir. Então o que significa essa fruta que Haku dá? Significa a aceitação dela naquele mundo. Olha, coma a comida daqui. Você precisa ter substância, você precisa de
aceitar que você está nessa realidade também, tá? Eu também gosto muito de Meu Vizinho Totoro. Eu acho que é o meu segundo preferido do Estúdio Ghibli. É muito bonito. Bom, então o que ocorre? Chihiro e Haku, portanto, começam ali uma saga, né? Eles vão entrando na casa de banhos, né? Porque Chihiro, ela tem que trabalhar naquele mundo, senão ela vai sumir. Então veja, aí já começa uma coisa interessante, né? Chihiro, ela vai ter que trabalhar. Ou seja, ela não é mais criança, né? Ela não pode mais se tornar aquela criança mimada que tem tudo de mão beijada. Ela vai ter que trabalhar. Claro, esse trabalho ele é muito mais do que um mero trabalho físico, né? O próprio título já fala isso. Aí Haku fala, olha, você vai ter que ir até o Kamaji, que é o senhor das caldeiras, e lá você vai ter que pedir para ele te dar um trabalho, né? E aí ela chega até o Kamaji. O Kamaji é uma figura muito interessante. Também depois de 15 vezes que eu fui compreender melhor a função do Kamaji. Veja, eu não gosto muito de... esse filme ele fala tão alto assim, a mim, que eu quase nunca li nada sobre ele. Eu ainda não resolvi tirar as minhas próprias conclusões primeiro, depois eu vou comparar as minhas conclusões com outras reinantes por aí, né? Então eu acho que eu vi só um vídeo no YouTube muito bom sobre o filme, mas eu li muito pouco sobre ele, né? Bom, e aí o que Kamaji ele representa, né, na história? Veja, por que Kamaji tem tantos braços e tantas pernas, né? Kamaji é uma figura muito estranha. Assim que você vê... Claro, o filme tem várias figuras muito estranhas. Mas o Kamaji, ele assusta bastante, né? E ele é meio ogro na forma de falar, né? Ele tem uma coisa meio enigmática, assim. Só que com o passar do filme você vai percebendo que ele é um amor de pessoa, né? O Kamaji é uma figura essencial no filme. E aí Chihiro insiste, né, pro Kamaji dar um trabalho para ela. Aí o que o Kamaji faz? Ele é aquele adulto multitarefado, exatamente. Jonathan... Não, eu não sei se foi do Jonathan... Não sei, eu acho que não. Foi um vídeo em português mesmo que eu vi. Talvez seja a tradução de alguma coisa dele. Mas eu, sinceramente, não sei. O Kamaji parece uma aranha, né? Mas na verdade não é. O Kamaji é simplesmente como o nosso colega falou aí, né? Ele é uma espécie de adulto multitarefado. Na minha interpretação, o Kamaji ele é uma espécie... É o que na Índia se chamaria de Karma Yogi, né? O que é o Karma Yogi? O Karma Yoga é o sujeito da ação. Se você não agir, você não vai pra frente. Então, assim, o Kamaji, ele veja, tem uma cena que o Kamaji está bebendo água e trabalhando ao mesmo tempo. Ele come trabalhando, ele não tem descanso. O Kamaji simplesmente não tem descanso. Ele não para nunca, né? O lema do Kamaji é trabalhe, 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 né? Sem descanso. Parar jamais, né? Parar jamais. Bom, na medida em que Chihiro se aproxima de Kamaji, o Kamaji diz que ele não pode, né, dar um trabalho para ela, e ela vai ter que arrumar algum trabalho, né, com Yubaba. E aí a própria Chihiro ela já tenta ajudar ali aqueles pequenos bichinhos que são como se fossem fuligens ali, né, aquelas fuligens vivas, né, aquelas fuligens animadas. E Chihiro começa a fazer o trabalho dessas fuligens, né? E aí deve ter uma hora porque eu já acabo as celular. Bom, ela vai ficando mais corajosa, Paula, com certeza. Com certeza ela vai ficando mais corajosa. Mas enfim, a gente percebe o que ali? Que Chihiro, ela tem uma bondade um tanto ingênua, né? Ela quer fazer o trabalho dos outros. E ela começa a arrumar uma certa confusão ali com o Kamaji, porque ela está fazendo o trabalho dos outros. Aí o Kamaji fala, olha, não tem trabalho para você aqui. Você não pode fazer o trabalho dos outros, né? Vá procurar Yubaba. E aí
chega uma outra humana, né, que é a Lin, né, na tradução dublada tá Li, né, mas para quem viu o filme no áudio original, fica claro que o nome dela não é Li, é Lin, né? A Lin, portanto, exatamente, parece aquelas fuligens do Totoro, mas o Totoro tem uma coisa meio espiritual ali naquelas fuligens, né? Bom, tá. Então, Chihiro tem que ir até Yubaba para conquistar um trabalho que seja digno dela, né? E aí ela, ali nessa cena ali com o Kamaji, já mostra também algumas características de Chihiro. Chihiro, ainda que ela já buscasse um trabalho, ela ainda está no início do seu amadurecimento, né? No início do seu processo, no início ali da sua busca espiritual. Então ela é muito atrapalhada, ela sai batendo a cabeça, ela esquece de agradecer. Então assim, ela não tem a mínima noção das regras, né? Então Chihiro começa a se atentar um pouco mais para o mundo dos adultos, para o mundo do trabalho, para o mundo das regras a partir dali. Só que com certeza ela não vai ser uma pessoa que cumpre regras por cumprir, né? Ela vai buscar um fundamento maior disso tudo. O sem rosto. Eu vou chegar lá no sem rosto, mas assim, eu já vou antecipar, porque vai que essa live acaba, né? Porque assim, vai ser uma hora vai ser pouco. O sem rosto, ele gosta de Chihiro, porque Chihiro ela é a única ali que tem uma personalidade muito bem definida. E o Chihiro, o sem rosto, ele não tem personalidade, né? O que caracteriza ele é justamente a ausência de personalidade. Então, não, na verdade, ela ajuda ele, claro que ela ajuda ele, mas antes disso tudo, ele já meio que cria uma fixação. O sem rosto cria uma fixação em Chihiro, justamente porque ele não tem personalidade. Como é que ele adquire personalidade? Comendo os outros, né? Então, o sem rosto, ele seria aquele tipo de pessoa invejosa, né? Aquele tipo de pessoa, claro, assim, fazendo uma analogia assim, mais ligada aos vícios e virtudes, né? É claro que ele não é apenas isso. Mas ele se assemelha muito a uma pessoa invejosa, uma pessoa que não tem uma característica própria e tem que sugar dos outros, né? Então, ele só ganha personalidade na medida em que ele vai sugando dos outros. E como Chihiro, ela tem uma personalidade muito bem definida, ela é muito decidida, ela sabe muito bem o que quer, ora, mais vale ele engolir uma Chihiro do que 20 monstrinhos daquele, né? Ele sabe que Chihiro tem muita vida dentro dela, né? Então ele é uma espécie ali de sanguessuga, né? Ele tá sugando, ele tá sempre querendo adquirir a sua personalidade pela personalidade dos outros, né? Não tem no YouTube, mas tem na Netflix. Mas assim, no decorrer da live a gente fala mais sobre o sem rosto, né? Mas eu acho que a essência da personagem aqui eu acho que eu já falei. Porque ele fica melhor quando sai da casa de banho, né? Eu percebi isso, eu ainda não tive uma reflexão profunda sobre por que ele fica melhor quando ele sai da casa de banho, Paula. Se você tiver alguma intuição sobre isso, pode falar. Bom, no decorrer do filme, então, Chihiro vai até Yubaba, e Yubaba, deixa eu ligar esse ar-condicionado aqui que eu tô com calor, e Yubaba dá um serviço para ela, faz ela assinar um contrato, e nesse contrato, Yubaba rouba o nome, né, de Chihiro. Tenta roubar, né? Ela no final do filme acaba se concluindo que ela não consegue roubar, porque se ela tivesse roubado, Chihiro... Estão me ouvindo bem? O vídeo pausou aqui. Acho que voltou, né? Bom, vamos lá. Então, Yubaba não consegue o seu feito, né? Ela não consegue roubar o nome de Chihiro. Ela tenta, né? Então ela faz com que Chihiro assine um contrato, dá um novo nome para ela, né? Sen, então ela deixa de ser
Chihiro oficialmente, né, e passa a ser Sen. Então Sen é uma espécie ali de número de identidade dela, né, é uma espécie de nome burocrático, é o nome oficial, o nome daquele mundo específico, né, que ela vai entrando. Tá? É muito curioso essa questão do nome, né? Porque o nome é uma coisa muito forte, a gente percebe isso. Dentro das tradições, né, de uma forma geral, o nome representa muita coisa. E uma coisa que é interessante a gente observar com relação ao nome, Chihiro, de vez em quando ela esquece, né, porque Yubaba tenta roubar o nome dela e de vez em quando ela esquece o nome dela, que é Chihiro. Só que Chihiro sempre foi Chihiro, diferente de Haku. Haku vai descobrir no final do filme que o verdadeiro nome dele não é Haku, né? É Kohaku. E ele não se lembrava do próprio nome. E Chihiro já lembra. E aqui eu já quero estabelecer uma coisa muito interessante com relação à diferença entre Haku e Chihiro. Por que Chihiro não esquece totalmente do seu nome? Né? Por mais que ela tenha alguns lapsos, de vez em quando chamam tanto ela de Sen, né? Todo mundo fica chamando ela de Sen toda hora, que ela fala, eita, esqueci que meu nome é Chihiro. Né? Só que o nome dela tá ali, tá presente, tá vivo ainda na memória dela. Só que Haku se esqueceu completamente do seu nome. Né? Ele simplesmente não se lembra mais quem ele é. Né? Então veja, parece que é Haku quem vai ajudar Chihiro, só que quem é mais ajudado nessa história toda é o próprio Haku, que vai ter o seu nome recuperado depois. Né? E aí tá, vamos estabelecer então aqui algumas diferenças específicas entre Chihiro e Haku. Haku é um mago, né? Haku é um feiticeiro, é um aprendiz de feiticeiro. E o próprio Kamaji, ele diz o seguinte, que quando o Haku chegou ali, ele fez um acordo com Yubaba para aprender a magia com ela. Né? Só que, veja, a magia, né, o que ela significa? Né? Bom, você ter a capacidade de fazer magia significa que você vai ter que manipular alguma coisa para ter outra. Então você já assume que você não tem. Né? Você assume que você vai ter que fazer um sacrifício, que você vai ter que pegar um pelo de alguma coisa, com sangue de alguma coisa, né, para ter alguma coisa no futuro. Já Chihiro, ela não entende nada de magia. Né? Ela usa sempre o coração. O coração vai dizer para você a seguinte mensagem: você já é aquilo que você busca. Né? Então, Chihiro nunca vai esquecer o seu nome de fato, porque ela está sempre ali com o coração. Né? É claro que Haku, ele é um mago bom, ele é um mago do bom coração, né? Só que ele se perde, né? O Miyazaki, ele faz muito isso, ele faz isso no Castelo Animado também, né? Ele mostra um mago de bom coração que acaba se perdendo na vaidade. É a mesma coisa, a Viagem de Chihiro e o Castelo Animado se assemelham muito com relação aos personagens masculinos, que são magos que acabam se perdendo na sua vaidade, né? Então, só que no caso de Haku não foi tanto assim a vaidade, foi mais o poder. Haku quis dominar, né? Haku se transforma no dragão porque a própria Yubaba faz ele um dragão, né? Então o Haku se aproxima da magia, mas acaba sendo consumido por ela. Ele quer dominar a magia, mas acaba sendo dominado por ela. Né? Então Haku ele tem a característica dos magos. Né? Só que ele é um bom mago. Né? Ainda muito... um tanto vaidoso, um tanto sedento pelo poder, mas ele é um mago, ele não tem a mesma pureza no coração que Chihiro. Certo? Eu assistindo o filme, eu me lembrei de uma analogia que o Papa Bento XVI fez uma vez, quando ele falou assim por que os reis magos eles demoram para chegar até Jesus quando Jesus nasce, né? Enquanto que os pastores já estão presentes ali, né?
Os magos demoram mais justamente porque a magia, né, esse tipo de conhecimento mais hermético, né, esse conhecimento que exige uma série de decodificações, de símbolos, né, a magia trabalha com símbolos, números, né, numerologia, etc. É um conhecimento que vai até te trazer algum benefício, mas você vai demorar para atingir, né? Então, os reis magos, eles trilham um longo caminho para chegar até Jesus, né? Enquanto que os pastores que são mais simples de coração, eles já estão diretamente vendo a Jesus, né? Então, se fosse para estabelecer uma analogia aí com animação, Haku seria mais próximo aos reis magos e Chihiro estaria mais próxima aos pastores, né? Chihiro, ela tem uma visão mais intuitiva e mais pura, tá? Bom, continuando então, né? A gente vai percebendo o que nesse processo todo? Chihiro começa a fazer um trabalho que é um trabalho que ninguém quer. Então ela não se dá muito ao luxo de escolher o seu trabalho, né? Ela vai ter que aceitar o primeiro trabalho que aparecer para ela. E um dos primeiros trabalhos, né, que aparece para ela é dar um banho num deus fedido, né, num espírito fedido. Na tradução em português está um deus, né, mas no original está um espírito do rio, né. Então ela tem que dar um banho num espírito que é completamente podre, né. Aí, o que ocorre nesse caso? Assim que ela começa a dar um banho, né, já que ela está trabalhando numa casa de banhos, né, ela começa a perceber que tem alguma coisa errada ali, né, que ele não é... E o Baba também percebe isso, que ele não é um espírito fedido, que ele é um espírito muito poderoso, né. E aí ela tira aquilo que ela acha que é um espinho, mas depois ela vai ver que é uma bicicleta, ou seja, era um rio poluído, né. Ela tira todas as desgraças que tem ali naquele rio. E salva aquele rio, né? Salva aquele espírito do rio, né? Quando ela salva o espírito do rio, o espírito do rio automaticamente ajuda ela, né? Não deixa ela morrer afogada, né? Porque ela acaba caindo ali naquela banheira gigantesca. Então automaticamente ela é ajudada pelo espírito. E no final o espírito dá um bolo de ervas, né, que vai ser crucial para todo o desenvolvimento da história depois. Então é muito bonito você perceber o quanto o Chihiro ajuda e é ajudada. Só que assim, ela é ajudada instantaneamente, porque as pessoas sabem, é muito fácil você ajudar uma pessoa que é boa, né? A gente tem dificuldade de ajudar pessoas que são difíceis, mas ajudar Chihiro é muito fácil, né? Então todo mundo ajuda Chihiro, né? Com uma ou outra exceção, mas no final até Yubaba, que resiste, né, acaba ajudando também, né? Bom, no decorrer do processo todo, Chihiro percebe que Haku é um dragão, né? Aliás, percebe que o dragão que aparece ali, que está sempre aparecendo, é Haku. E é muito interessante como ela percebe isso, né? Se vocês puderem assistir de novo o filme, exatamente, ela não espera nada em troca, perfeito, é isso aí. Se vocês puderem assistir de novo o filme, tem uma cena muito interessante, que é quando Chihiro vê pela primeira vez aquele dragão. E quando ela vê pela primeira vez aquele dragão, ela não sabe quem aquele dragão é, né? E aí do nada vem um insight na cabeça dela, e ela fala, Haku, por aqui, né? Porque Haku está sendo perseguido por um monte de papéis, né? Haku está sendo amaldiçoado ali, né? E aí, o que ocorre? Na medida em que Chihiro se lembra, se vocês observarem o áudio, quando vocês assistirem tanto a versão dublada quanto a versão original, o áudio muda, né? Eu fui perceber isso agora há pouco. O áudio, ele dá uma espécie de reverb, né? O áudio fica como se fosse assim, Chihiro se conecta a uma outra forma de entendimento, né?
E aí dá aquela sensação de que ela está no outro mundo, aí aparece um pensamento. Hako, né? Veja, ela olha para um dragão e sabe que aquele dragão não é um dragão. E veja, analisando simbolicamente isso, Chihiro faz isso com tudo e com todos. Ela olha para a pessoa e ela não vê apenas aquela forma raivosa daquela pessoa. Ela olha para um dragão e vê o seu melhor amigo. Ela olha para um sem rosto, que é um sanguessuga, né, e vê uma pessoa simplesmente que está perdida. Ela olha até para Yubaba, que parece uma bruxa monstruosa, e ela chama de vovó, né? Ela vai conseguir chamar de vovó só no final, claro. Mas ela consegue ver na pessoa não apenas aquilo que ela aparenta, né? Ela consegue ver a pessoa na sua pureza essencial, ela consegue ver a sua pessoa na sua essência. Então ela vê aquele bicho tremendamente raivoso e ele vê que ele está só pedindo ajuda, né? Pô, esse cara é um coitado, ele está pedindo ajuda, né? Eu me inspiro muito em Chihiro. Chihiro é um personagem muito, muito belo para mim, é um arquétipo muito belo de amorosidade. De vez em quando aparecem umas mensagens aí meio cabulosas aqui na página. Aí eu falo, meu amigo, você tá precisando de ajuda, cara? Eu tento me inspirar no arquétipo Chihiro aí, né? Então Chihiro tem essa característica, né? Ela vê sempre para além das aparências, né? Não adianta você fazer cara feia para ela que ela vai te fazer um carinho, né? Ela vai te chamar para tomar um chá, né? Chihiro é uma graça, né? Bom, agora assim, né? Como Chihiro está numa pureza muito grande, ela vai ter que aprender com a experiência, né? Então ela vai trabalhar, só que assim, veja que o trabalho dela, né? Amar o que não é amável é mais difícil, com certeza. Veja que a pureza dela, o trabalho que ela faz, melhor dizendo, é um trabalho diferente do trabalho de Hako, né? Porque o trabalho de Hako é um trabalho muito, 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 muito mais complicado. Ele tem que lidar com magia, né? Ele tem que lidar com feitiço, e ele próprio, ao buscar enfeitiçar, ele é enfeitiçado, né? O trabalho de Chihiro, o trabalho de, podemos dizer assim, de purificação de Chihiro, né? De amadurecimento de Chihiro, é um trabalho que os taoístas chamariam de Wu Wei, né? Que é assim, agir pela não ação. Né? O que é agir pelo não agir? É você agir a partir de um ponto tranquilo, né? É muito interessante quando o Kamaji fala que é amor, quando lhe pergunta o que está acontecendo. Essa mensagem do Kamaji no final, ela é essencial, né? E aí você percebe que Kamaji, então, ele é muito mais do que um mero homem de trabalho, né? Ele é muito mais do que um simples motor, porque o Kamaji é como se fosse um motor de tudo aquilo, né? Ele é um sábio também, tá? Ele é mais velho e ele é um sábio. Mas enfim, voltando à questão do trabalho de Chihiro, o trabalho de Chihiro é um trabalho que realmente, né, é doloroso, né? É um trabalho que envolve muita preocupação, um drama muito grande. Veja, você está num mundo que seus pais viraram pó, você não sabe se vai reconquistar os seus pais, trazer os seus pais de volta à vida, né? Então, veja, o trabalho de Chihiro não é nem um pouco fácil, né? Só que ela trata tudo com muita tranquilidade. Claro, ela chora, ela não disfarça o choro, né? Só que internamente ela está sempre tranquila, né? Diferente de Hako, que... Veja, o Hako tem um determinado momento do filme, que eu acho que é um dos momentos mais cruciais, inclusive, que é quando Hako está caindo num poço, um poço bem profundo, e lá no fundo do poço tinha um monte de espíritos trevosos, né? E quase chegando ao fundo do poço, Chihiro se lembra daquele momento em que Hako o ajudou quando ela caiu num rio, né? E aí ela consegue ajudar Hako ali também a sair daquele fundo do poço. E aí quando eles vão até o Kamaji, e o Kamaji começa a perceber o que está acontecendo ali, né? E aí Chihiro dá o bolo de ervas
para Hako, né, para o dragão, e o dragão bota para fora um selo que tinha um bichinho dentro, que era um bicho que a própria Yubaba colocou no Hako para dominá-lo, né? E Hako tinha roubado esse selo da Zeniba. A Zeniba é a irmã gêmea da Yubaba, né? Só que é uma irmã boa, podemos dizer assim, né? Ela é uma irmã mais tranquila, né? Também é feiticeira, claro, né? Não é tão boa quanto Chihiro, né? Não é tão pura quanto Chihiro, mas Zeniba é uma irmã boa, né? É uma irmã que tem uma característica mais serena. Até o tom de voz dela, apesar de ter o mesmo timbre, né? A forma como ela fala é uma forma mais serena, né? E Hako rouba, portanto, o selo de Zeniba. E aí Zeniba tenta pegar o selo de volta e fica atrás de Hako. Então Hako é perseguido. Veja o quanto a magia custa caro, né? Veja o quanto a magia custa caro. Hako é perseguido por Zeniba. Hako é perseguido, né, pela Yubaba, né? Hako não tem muita paz, né? Ele é perseguido tanto pela bruxa boa quanto pela bruxa má, né? Tem um destaque sobre lista de livros de Lavelle. Depois dá uma olhada lá, tá bom? Bom, e aí Chihiro, portanto, resolve ir até... O filme lida com a contradição da sabedoria, feitiçaria e da intuição pureza. Essa é uma interpretação minha, né? Eu acredito que sim, que existe essa... Só que é uma sabedoria com ressalva aí, né? É uma sabedoria com ressalva, não é uma sabedoria com S maiúsculo, tá? Porque a intuição é sábia, né? Então eu não contraporia aí intuição à sabedoria, tá? Seria muito mais uma espécie de conhecimento, né? Baixo, né? Um conhecimento baixo. Bom, então Chihiro pega com o Kamaji uma passagem de trem, e aí a figura de Kamaji, mais uma vez, demonstra a sua importância, né? Kamaji não é um mero coadjuvante na história toda, né? Ele tem uma importância fundamental. Chihiro em algum temperamento, não sei. Talvez sanguínea, né? Nunca pensei nisso, Paula. Nunca pensei em qual seria o temperamento de Chihiro. Mas ela é muito positiva, né? Então ela lembra realmente uma sanguínea. É uma boa pergunta. Ela lembra realmente uma sanguínea, mas sinceramente eu não sei. Só estou pensando nisso agora, né? Mas faz sentido que ela fosse uma sanguínea, né? Mas vamos pensar melhor nessa ideia. Bom, aí quando eu anotei um monte de coisa, não falei nada do que eu anotei. Eu tô agindo como Chihiro, só na intuição aqui. Bom, então Hako roubou o selo de Zeniba e Chihiro vai devolver o selo, né? Chihiro é uma peça fundamental para reconciliar Hako e Zeniba, né? E ela fala, eu vou lá pedir perdão pelo Hako, né? Veja que interessante, né? O Hako nem precisou pedir perdão, ela vai pedir perdão por ele. E quando chega até Zeniba, Chihiro fala, olha, tá aqui o seu selo de volta, né? Desculpa aí pelo que o Hako fez, né? Então, toma o seu selo. E Zeniba fala algumas coisas bem interessantes. Já quase acabando o filme, né? Tá ali a Chihiro, o bebezinho lá que virou um rato, sei lá que bicho é aquilo, né? Tá ali o Chihiro, o sem rosto também tá ali. O sem rosto tá muito educado, né? Depois que ele já vomitou todo mundo, ele ficou muito educado, ele tá comendo com garfo, né? Essa cena é muito engraçada. O sem rosto, que era um bicho
demoníaco ele se torna num monstro domesticado, né? E ali Zeniba fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim: eu e minha irmã, pelo menos não tá. Não, veja como é importante vocês não assistirem esse negócio dublado, pessoal. Né? Eu só vi isso na versão original. Zeniba fala assim: eu e minha irmã somos partes de um mesmo todo. Veja que interessante isso. Eu e minha irmã somos partes de um mesmo todo. Eu me lembrei imediatamente aí do símbolo do Yin Yang, né? Uma bruxa aparentemente mais ativa, né? Mais enérgica, mais egóica, e outra bruxa mais tranquila. Só que ela própria fala: olha, mas a gente não se dá muito bem. Então, Zeniba e Yubaba representam o conflito da existência, né? A luta constante entre os opostos, né? Só que são opostos que estão no mesmo barco, são opostos que são gêmeos, né? Um está dentro do outro, como demonstra o próprio símbolo do Yin Yang, né? Então, Zeniba e Yubaba são irmãs gêmeas, fazem parte da mesma realidade, nasceram do mesmo pai, né? Nasceram do mesmo Deus, né? Então, não tem muito para que eu colocar em confusão, colocar em dualidade coisas que são unidas. E Chihiro faz o papel de unir, ela não consegue unir Zeniba e Yubaba, mas ela consegue pelo menos fazer com que haja a redenção ali, né? No final ali, Zeniba fala para Haku: olha, você está perdoado, né? Então eu não te culpo, né? Eu não te culpo mais. Tá? E aí é quando Chihiro primeiro chama Zeniba de vó, né? E depois que ela volta para falar com Yubaba, é que ela chama Yubaba de vó também. Na minha interpretação, por que ela chama Yubaba de vó? Só no final, né? No começo, Yubaba não era vó, era uma bruxa. Era uma feiticeira do mal que tentava roubar o nome dela. Mas no final, Chihiro agradece, né? Ela fala assim: pô, se não fosse Yubaba, mesmo sendo má, mesmo tentando roubar o meu nome, mesmo transformando meus pais em porcos, eu não passaria por tudo isso, né? Eu não passaria por tudo isso. Sem rosto fica com Zeniba para ganhar o ofício. Ali ele tem uma... Exatamente. Ali ele é aceito, né? Ali ele não é visto como um intruso, entendeu? Bom, aí tem acho que o momento mais redentor do filme, quando Haku e Chihiro estão voando e Chihiro se lembra do nome de Haku, né? Do verdadeiro nome de Haku. E é interessante que o dragão se desfaz ali, né? Exatamente. Bem lembrado, Fernando. Bem lembrado. O Kamaji se faz de avô de Chihiro no começo. Ali você já vê que o Kamaji é gente boa, né? Ele já se faz de avô para dar uma credibilidade maior ali, né? A viagem de sem rosto. Sim, é interessante. É muito interessante a forma como Chihiro descobre o nome de Haku, né? Quando Chihiro descobre o nome de Haku, o dragão se desfaz completamente, se despedaça. A falsa personalidade de Haku é destruída, né? E Haku, então, ele se lembra do seu verdadeiro nome, ele se lembra da sua essência espiritual, né? Como é que a gente traduziria isso no nosso dia a dia, né? A gente está o tempo inteiro confundindo quem nós somos com a imagem que nós fizemos e que fizeram da gente, né? É o que o Lavelli chama muito. Eu nem imaginei que eu ia usar o Lavelli nessa live, mas que bom que eu usei. A distinção que o Lavelli faz entre ser e imagem, né? Você é um ser, o seu ser é puro, o seu ser é eterno como o de um Deus, né? Como o de um espírito imortal. Que Haku é um espírito imortal. Ele descobre, portanto, a sua imortalidade. Ele descobre que a sua essência ela é ilimitada, né? Em contraposição com aquilo que o feitiço faz, né? Com aquilo que a magia fez com ele. Quando ele descobre o seu verdadeiro nome, quando ele descobre a sua essência, ele, portanto, encontra
ali a sua unidade com a vida, né? O Sem Rosto criou um amor pela Chihiro da primeira vez que viu, mas será que não foi porque ela era uma humana? Eu sinceramente não acho isso. Eu acho que Chihiro, ela cativa todo mundo, né? E cativou muito uma pessoa que não tinha personalidade, justamente por ela ter uma personalidade muito forte. Para ajudar a Chihiro, Haku faz um novo acordo com a bruxa. Qual bruxa? Zeniba? Bom, então quando Chihiro volta com o Haku, depois desse momento de redenção final, aí está um momento muito interessante, né, no final. E o Baba fala para Chihiro, exatamente, da adivinhação, né? Exatamente, ela percebe a essência das coisas, Jefferson. Então, e o Baba fala para Chihiro, qual destes é o seu pai? Aí Chihiro fala assim, olha, não tem uma coisa boa aí. Meus pais não estão aí. Veja, e o Baba dá o que o ego dá para ela, né? O que o ego dá? O ego fala assim, olha, ou isso ou aquilo, né? O ego racional. Ou uma coisa ou outra, você não pode ter duas coisas ao mesmo tempo, né? Você tem que sacrificar alguma coisa. Né? Só que Chihiro, ela não usa o ego, né? Ela não usa a razão. Então ela sequer pensou se os pais dela estão ali. Ela estava sentindo, né? Ela demora um pouco ali, mas não é demorar para pensar. Ela estava sentindo. Ela fala assim, olha, não estou sentindo uma coisa boa. Né? Na versão original ela fala isso, na versão traduzida não. Né? Na versão dublada não. Ela fala, olha, não tem coisa boa aí. Então meus pais não estão aí. Né? Quando ela fala isso, ela salva todo mundo ao mesmo tempo. Então, acontece aí uma espécie de salvação coletiva, né? E muito interessante isso também, que quando você se salva, você salva automaticamente os outros também, né? Mais interessante, então, do que você tentar já salvar os outros antes de tudo, é você se salvar. Ela chegou à conclusão óbvia, meus pais não são porcos. Se ela falasse que um dos porcos era seu pai, ela estaria admitindo. Perfeito, perfeito, Azevedo. É isso aí mesmo. Ela sabe quem são seus pais, né? Ela sabe que seus pais não podem ser uma coisa grotesca. Por isso que ela fala assim, isso não é bom, né? Meus pais são puros, né? Na essência. Meus pais são meus pais, né? Então eles não podem ser porcos, né? Então, ela, como eu disse anteriormente, ela vê a essência das coisas, né? Ela sabe quem são os pais delas, ela sabe quem é o Sem Rosto, por pior que ele possa parecer, né? Muito bom. Exatamente, como a questão dos nomes também. Bom, no finalzinho, já acabando o filme, Chihiro se despede de Haku, né? E aí tem uma analogia muito interessante com o mito de Orfeu, porque Haku fala para Chihiro que eles vão se encontrar e que ele desiste de ser feiticeiro, né? Isso é um detalhe muito importante. Com a descoberta do seu próprio nome, para que feiticeiro? Para que ser feiticeiro, né? Para que feitiçaria? Para que magia? Para que tempo, né? Se eu posso reconhecer quem eu sou imediatamente, né? Então Haku desiste de ser feiticeiro. E aí Haku fala para Chihiro, olha, não olhe para trás. Então, na versão original do mito de Orfeu, Orfeu olha para trás e se perde para sempre da sua amada. Só que Haku fala, se você não olhar para trás, a gente vai se encontrar. Não olhe para trás. Chihiro vai, ela ainda pensa um pouquinho, acaba não olhando e continua firme ali, né? No final, na última cena, os pais de Chihiro se encontram com ela, né? Onde é que você andou, Chihiro? Dá a sensação de que tudo aquilo não aconteceu. Só que quando eles chegam no carro, o carro está todo empoeirado, ou seja, passou muito tempo, né? Então o filme mostra que o tempo também passa de modos diferentes, né? Que existem dois tempos, né?
Pessoal, tá dando 15 segundos aqui, eu já vou despedir de vocês. Amanhã tem mais com o Davi e sábado tem mais com o Norton, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda um alô aí. Um abração, fiquem na paz.